Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Oi, gente, esse é o 11º Tubocast. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer aos 2 padrinhos do Tubocast que entraram lá no Apoia-se, contribuíram com R$20 e ganharam o privilégio de acompanhar nossas gravações. Então, os agradecimentos são para o Paulo César Gomes e ao Gussauro pelo apoio. Esse apoio é importante porque nós queremos melhorar a qualidade do podcast, comprar microfones novos e comprar equipamento. Quem puder contribuir, é só entrar no apoia-se/Tubocast. Então, hoje nós recebemos 2 artistas incríveis da cena pop brasileira, o Lipe Camargo e o Neves. Ambos são artistas independentes. O Lipe é de Curitiba e o Neves é do Rio de Janeiro. Nós o chamamos não só para falar sobre arte, mas também para falar sobre um fato que marcou as últimas semanas no Brasil e no mundo. Por causa dos desgovernos Bolsonaro e Trump, finalmente a sociedade parece ter começado a debater um pouco mais amplamente a questão do racismo e da desigualdade racial no Brasil e no mundo. Vocês estão bem? Comigo tudo certo, comigo tudo maravilhoso. Fora essa quarentena, né? Ficando preso em casa, isolado, mas tá tudo certo. E Olá, você? gente, meu nome é Neves. Tudo bom? Meu nome é Neves. Comigo tá tudo bem. Como o Lipe falou sobre a quarentena, né? A gente vive em momentos complicados. Mas fora isso, eu tô bem, tô levando bem. Nos últimos episódios do Tubocast, temos falado bastante sobre a Covid, porque, infelizmente, ela impacta bastante a vida das pessoas, né? Em termos psicológicos, em termos econômicos, né? Em várias áreas, né, da vida. Então, não tem como deixar de falar isso. Como que vocês estão lidando com a quarentena? Estão lidando bem? Eu tenho dias, sinceramente, que eu fico meio deprimido, às vezes, assim, querendo tacar o foda-se. Tá bem difícil. E sair e ir pra rua, mas eu tô aqui. É bem difícil, né? Porque pra mim e pro Neves, que trabalhamos com música, com arte, a gente tá acostumado com uma rotina que é bem instável, sabe? Que é uma rotina louca de gravações e vai pra lá e vai pra cá. E daí do nada a gente se depara com uma quarentena e eu, pelo menos, eu nem sabia o que era isso, sabe? Muito menos sabia o que era direito uma pandemia, né? Mas a gente está produzindo bastante, tentando trazer uma mensagem para o público que a gente trabalha, para todas as pessoas, através da música, através da arte, e estando um pouco mais próximo do público, né? Eu acho que é um momento de muita troca, da gente se colocar num lugar de fala, num lugar de escutar também, assim como a gente está agora aqui. Legal. Você? Então, eu já tive alguns surtos, né? Durante a quarentena, a gente tem alguns surtos, a gente fica um pouco doido, porque é tudo muito novo e a gente altera a nossa rotina completamente, né? Foi como ele falou, eu estava acostumado a estar enfiado dentro do estúdio, ou gravando coisa minha, ou coproduzindo outros artistas, e tudo mudou. Então, assim, e é uma coisa que, além de profissão, é amor, né? Então, assim, era o que alimentava a alma. E aí, quando você para de fazer, é muito complicado, você tem que buscar a força de outro lugar. Eu consegui melhorar, eu digo que hoje eu estou mais estável mentalmente, porque eu consegui comprar uns equipamentos para gravar em casa. Então, eu continuo fazendo música em casa. Então, eu acho que isso me alimentou minha alma novamente. Tô conseguindo viver bem, assim, pensando egoísta, com egoísmo mesmo, assim, pensando em mim 100%. Nesse quesito, eu tô bem, consigo estar bem novamente. Então, eu também posso dizer para vocês que eu também, digamos, estou são mentalmente por causa do podcast, porque arrumei alguma atividade
para fazer em casa, e uma forma de trabalho, né, em casa, porque estava muito difícil, assim. E agora, na última semana, eu fiquei completamente sozinho aqui, porque o rapaz que mora comigo, ele viajou há 2 ou 3 semanas atrás, e meu namorado também foi para casa cuidar dos gatos. Vocês não chegaram a fazer nenhuma live sobre como que foi, assim, sobre live musical ou live sobre outro assunto? Como que... Sim, na verdade, com toda essa situação que vem acontecendo, né, da quarentena, após o falecimento do George Floyd também, nós iniciamos com uma semana de lives no Instagram, que era o Papo de Preto, que era uma semana de lives com psicólogos pretos, com artistas pretos que levantam a bandeira, para a gente poder fazer uma troca, né? Eu acho que é um momento em que é muito desafiador, psicologicamente falando, emocionalmente falando. A gente tem que buscar força de onde a gente não sabia que a gente tinha, muitas vezes. Então, nós fizemos essas lives, o Papo de Preto, mas também fiz algumas lives musicais também, que eu sou um artista LGBT, então eu fiz algumas lives também com isso. Inclusive, eu fiz live com o Neves, falando um pouquinho sobre hipersexualização da imagem preta. Foi muito, muito, muito bom. Ah, legal, muito bom. E você? Foi muito legal. Então, eu fiz essa live com o Lipe e foi muito interessante a gente bater esse papo sobre essa questão. O meu trabalho musical fala sobre isso, sabe? Eu tenho uma faixa especificamente que fala sobre hipersexualização. E aí a gente teve um bate-papo muito legal, muito interessante. Eu acho que é muito por conta disso que a gente está aqui, né? Para falar sobre isso. Ele teve essa ideia de expandir e eu achei maravilhoso, assim. Live musical, eu participei de algumas, cantando 1, 2 faixas, mas eu não fiz cantando meu repertório todo, eu não fiz ainda uma live autoral mesmo, assim, cantando as minhas músicas ainda não. Só uma coisa ou outra, assim, bem pontual. Legal. E aproveitando essa deixa sobre eu estava escutando hoje à tarde a música de vocês, o Lipe me falou que ele define o ritmo dele como pop, né? Como que vocês se definem assim a música de vocês como pop? Porque aproveitando assim que a gente estava falando sobre sexualização, eu me lembrei um pouco, me lembrou um pouco do funk, assim, um pouco a música, né? E aí eu fiquei lembrando daquelas músicas que fazem uma sexualização um pouco maior, tal. Enfim, não sei se tem alguma relação com funk ou tem. Tô falando besteira. Podem falar se estiver falando besteira. Então, eu descrevo toda a minha arte, toda a minha música como pop, porque o pop é aquilo que toca nas rádios, é aquilo que toca em todos os lugares. Mas o pop em si, ele engloba vários gêneros, né? Engloba o funk, engloba o sertanejo, engloba o forró, engloba aquilo que você gosta de escutar. Só que o que é o nosso diferencial, de certa forma, e é o diferencial também do Neves, que ele tem um trabalho incrível, que levanta a nossa bandeira, que é justamente falar sobre coisas que normalmente a gente não fala diariamente, né, de uma forma leve, usando todos esses gêneros musicais, sabe? Então, às vezes, você tá lá numa festa, rebolando, dançando, e ao mesmo tempo você tá pensando na mensagem que aquela música passa, sabe? Então, é tudo uma questão de como a gente vai transformar a nossa arte, né? Então, eu acho isso muito lindo também nas músicas do Neves. Ele tem algumas músicas mais com pegada de funk, algumas com uma pegada um pouco mais lenta também, e não deixa de ser pop, né? Mas é uma forma mais leve da gente poder tratar tudo isso que está acontecendo no mundo, tudo que a gente passa, né? Porque é um pouquinho da nossa história. É uma história difícil, de certa forma. Então, para a gente poder impactar as outras pessoas positivamente, para a gente poder ajudar outras pessoas, às vezes a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado ao falar sobre essas coisas, sabe? Eu considero que eu faço música pop, apesar do meu trabalho, né? Tem um EP chamado Coisa de Preto, que eu decidi colocar nele os ritmos pretos, né? Que nasceu com a música preta, que foram sempre marginalizados e posteriormente foram aclamados quando se tornaram brancos, né? Quando os brancos se apossaram, quando os brancos gostaram, né? E aí pararam de ser marginalizados. E aí
O EP tem funk, o EP tem hip hop, tem samba. E apesar de todos esses ritmos, eu ainda considero o meu som um som pop. Legal. É como o Lipe falou. Legal. Sabe, Neves, que nós entrevistamos uma pessoa faz alguns episódios e ele era do movimento negro também. Preto, né, na verdade. E aí foi uma das perguntas que eu fiz pro Lipe, mas como eu não falei com você antes, não deu para fazer para você. Se a gente se referia como preto ou como negro, né? E o Vinícius, que é um amigo meu, ele me explicou, segundo ele me explicou que como raça não existe, né? Que ele prefere preto. E eu percebi que você, na sua fala, usou preto também. Você prefere? O nome do meu EP é Coisa de Preto. Mas ele também falou. O nome do EP... Mas ele também falou, desculpa te interromper, ele também falou que tem alguns que preferem ainda serem chamados de negros, né? De negro, que vai muito da pessoa. Ele também explicou isso pra gente. Sim. Por exemplo, a gente pode falar isso no Brasil, né? No Brasil, a palavra negro foi ressignificada. Em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas falam niga, né? Niga é como se fosse negro aqui, e é uma coisa que não pode falar, sabe? Que não é legal. Aqui, a gente se empoderou com essa palavra. Quando a gente fala movimento negro e a gente fala sobre a cultura negra, é uma coisa que orgulha. A gente se orgulha disso. Então, no Brasil, são histórias diferentes, né? Então, aqui não existe um problema. Eu sei que o Babu até falou no Big Brother, isso gerou um aumento dessa conversa. Falou sobre essa questão do negro, né? Eu não vejo problema em nenhum dos dois. Eu falo mais preto, eu gosto de preto, de falar preto e de ser chamado de preto, mas se me chamar de negro vai mudar nada na minha vida. Eu não vejo problema algum. Mas eu sei que isso aí é uma coisa individual. Tem gente que não gosta de um ou outro, e isso aí é mais individual. Assim. E aí eu acho que não há um consenso, então não dá para poder... Eu não tenho voz para generalizar uma coisa, sabe? Aí, como você falou, foi ótimo, eu adorei. Você perguntou diretamente para mim, o que você prefere? Não existe um certo ou um errado. E, por mim, você pode ficar à vontade. Qualquer um dos dois, pra mim, tá bom. Tá bom? Tá bom, legal. Eu sei que, por exemplo, em outras línguas, né? Por exemplo, no espanhol, no francês, você citou aí nos Estados Unidos, em inglês, a palavra negro é super discriminatória, tem uma carga de preconceito bem grande, mas como você disse, né, depende como se fala e cada pessoa escolhe de um jeito. Lembrei até de como a gente, do movimento LGBT, ressignificou entre gays, a gente fala, os meninos a gente fala viado, né, que fora do movimento, do contexto gay, é um xingamento. Mas a gente fala um pro outro, pros amigos, assim, entre nós. Ah, seu viado, e aí, viadinho, como que você tá? E é um jeito de ressignificar, né? De pegar essa palavra que é usada para nos excluir e transformar ela numa coisa, sei lá, uma coisa diferente, né? Pior que aqui no Rio, as pessoas falam muito isso, e sem intenção mesmo. Eu acabo falando muito isso. E eu tento me policiar porque no Rio é gíria, né? E, fala viado, mas não é no sentido de pejorativo mesmo. E é muito estranho, porque em vários lugares do país as pessoas não entendem isso, e é complicado, porque parece que as pessoas estão se xingando, usando como ofensa, né? É muito louco isso que você citou. Existem coisas que as pessoas até falam, só viado pode chamar viado de viado. E realmente, há essas coisas que dentro ali da comunidade é ok, é aceitável, né? Sim. Eu queria falar o seguinte, porque é engraçado que dentro da comunidade preta, essas coisas mudam de idade para idade. Porque, por exemplo, a minha tia, ela não gosta de ser chamada de preta. Porque existe, por ela ser de uma outra geração,
existe na cabeça dela uma ideia de que preto, só preto retinto, sabe? E que ela prefere ser chamada de negra. Mas é que realmente faz parte do processo de você se empoderar, de você se apropriar de todas aquelas palavras que vinham até você, né? Então faz parte do processo. Lógico que ela viveu num outro momento que eu e talvez o Neves também não tenhamos vivido, e talvez isso explique algumas coisas. Mas isso dentro da comunidade também é bem nítido, né? O Guto comentou da gente se chamar de viado, né? É bem engraçado porque quando eu e o Guto a gente conversa no WhatsApp, a primeira coisa que a gente fala: e aí, viadinho, como é que você tá? E, tipo, não é ofensa porque a gente é amigo e a gente se trata assim. Agora, se fosse, sei lá, se fosse alguém que eu não conheço e me chamasse de viadinho, eu ia me incomodar bastante. Mas não, é o Guto. O Guto é o meu melhor amigo. Então, pra mim, é de boa ele me chamar assim. Sim, vai muito Bom, de quem fala, né? Vai muito de quem fala, da forma com que fala, né? E tem a ver com geração também, né? Como, por exemplo, quando eu ia comentar que a primeira vez que eu fui numa balada gay, eu tava começando a sair do armário, as pessoas, e era no interior de São Paulo, as pessoas usavam o termo entendido, que era para falar em vez de gay. Porque entendido era uma forma que os gays usavam para se referir um ao outro, para que se fosse a pessoa fosse com quem ela estivesse falando fosse um policial, a paisana, ela poderia falar, você é entendido? Se o cara fosse policial, ele podia falar entendido em, sei lá, em alguma coisa, né? Era um jeito que a ditadura fez com que as pessoas inventassem termos. Isso é uma geração mais antiga, que eu sou um pouco mais velho que você. Eu não peguei essa fase. Mesmo a palavra gay, né? Nos Estados Unidos a palavra gay antigamente era um xingamento. Ou queer, era um xingamento. Sim. E hoje a gente usa gay de uma forma orgulhosa, né? É bem parecido mesmo. Nesse meio musical que eles vivem, se eles sofrem algum preconceito, alguma coisa assim, não só em relação a eles o fato de serem pretos, mas além de serem novos no mercado, digamos assim. Assim, quando a gente fala de qualquer mercado e qualquer cenário, a imagem preta sempre vai ser menos privilegiada, em qualquer cenário, assim. Então a gente sofre muito isso, muito preconceito em questões de oportunidades. A gente, enquanto artista, a gente lida com uma sociedade que quer uma imagem totalmente comercial. Então, se nós vemos na televisão, nas rádios, ou nos jornais, nas revistas, a gente vai ver sempre aquela imagem do artista branco, padrão, sarado e tudo mais. E então, para questões de oportunidade, a gente acaba sofrendo muito isso, porque nós não somos esse padrão, sabe? Nós não somos isso. E até mesmo para a questão dos fãs, existem pessoas que esperam isso da gente. E além de que a nossa imagem é extremamente sexualizada, tanto no profissional, quanto na nossa vida pessoal também, de certa forma. Existem muitas pessoas que usam da nossa imagem como algo que dentro da comunidade LGBT seria tipo pink money, mas pra gente também existe muito isso, sabe? E é muito difícil, a questão de oportunidade pega bastante. Eu acho que o Lipe falou bastante sobre isso. A gente parece que tá fora do padrão sempre, sabe? Existe um padrão e o padrão não é a gente. Então, eu acho que... Eu sempre digo que as pessoas, a sociedade, né, escolhe o negro que vai alcançar o topo, sabe? A gente tem hoje a Ludmilla, a gente tem a Isa, mas é sempre muito difícil pro negro chegar lá, porque realmente ele não é o padrão, ele não é o que as pessoas esperam. Então, ou tem que ser assim, acima da média, ou tem que dar sorte, ou ser o escolhido da sociedade para chegar ali no topo. Então, eu acho que é tudo muito mais difícil. E aí, o que eu faço na minha carreira, que é bem recente, né? Eu comecei a carreira efetivamente há 1 ano e pouco, é tentar fazer meu trabalho com excelência, assim. Fazer o que mais bem feito possível, sabe? O que eu posso. Faço o que eu posso e o que eu não posso para fazer um trabalho bom. Porque eu quero que, pelo menos em relação à qualidade, eu esteja
no mesmo patamar que as outras pessoas. E aí, todo o resto não depende tanto de mim, depende da sociedade, depende das oportunidades, que muitas vezes não são dadas, mas é isso aí. Eu faço o que eu posso em relação à qualidade de trabalho para poder estar no mesmo patamar, porque o resto eu acho que depende muito de muitas coisas, né? Oportunidade, sorte e tudo mais. Legal. É engraçado que eu já ouvi comentários assim semelhantes, né, que com relação tanto de pessoas negras quanto de pessoas LGBTs com essa afirmação assim, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser muito de qualidade para superar a questão da discriminação e né, o rebaixamento que a sociedade coloca tanto para LGBTs quanto para as pessoas negras ou pretas. Eu pensei, e o que vocês acham assim sobre ser artista no Brasil? É uma coisa fácil, é difícil ou não? Tipo, é difícil em todo lugar. É muito difícil. O governo que a gente está não ajuda nem um pouco. A sociedade não está preparada para ver um preto fazendo sucesso. A sociedade não está preparada para ver um preto se apropriando de todas aquelas palavras que jogavam contra a gente. Não está preparada para isso. Então, é muito difícil para a gente, mas se a gente parar para ver num contexto histórico, toda a comunidade preta é extremamente sobrevivente desde o momento que nasceu. Todo preto é extremamente sobrevivente nisso, sabe? Então, todo o contexto histórico de escravidão, enfim, a gente acorda, a gente nasce para sobreviver, sabe? Então, nós, pretos, desde o momento que a gente nasce, desde o momento que a gente acorda, a gente está todos os dias lutando para sobreviver, sabe? Então, no cenário musical, no cenário artístico, não é diferente. A gente luta por uma oportunidade e muitas vezes para ser representatividade, sabe? Porque existem tantas crianças pretas que precisam de uma imagem, sabe? Por exemplo, em todos os cenários, né? A gente vê bonecas Barbie branca padronizada, no cenário artístico também a gente vê poucos artistas pretos fazendo sucesso, poucos artistas pretos nas novelas estão fazendo algum papel que realmente possa mostrar sua capacidade, sabe? Então, a gente acaba entrando num padrão, né? Em todos os sentidos, né? Mas é muito, muito, muito difícil. É muito, muito difícil. Mas, como eu disse, a gente luta para sobreviver, a gente luta para se reconstruir e se desenvolver todos os dias. Então, a gente vai quebrando barreiras. E acredito que a gente está conseguindo isso de alguma forma. Bom. Então, a minha opinião é que ser artista no Brasil, sendo você o que você for, é muito difícil, né? Não é a gente não tá num país em que a cultura é algo que as pessoas acreditam, né? As pessoas não acreditam na cultura como algo relevante, bom, interessante, que vai melhorar o país, sabe? As pessoas, o governo, né? O desgoverno, né? Não acredita nisso. Então, ser artista, independente de raça, gênero, é muito difícil no país hoje, sabe? Então, e quando a gente vai e pega o recorte racial, as coisas pioram muito, assim. Ser artista preto no Brasil é muito mais difícil ainda, assim. Ser preto no mundo, um corpo preto no mundo não é algo fácil, mas o Brasil especificamente é muito complicado, porque é o que você mesmo disse, Guto. As pessoas dizem isso porque realmente, e não só sendo artista, na vida, se você é preto, você tem que ser o melhor, você tem que ser bom 2, 3 vezes além, sabe? Porque para você conseguir o reconhecimento, ou a oportunidade, o espaço, você tem que ser muito bom, você tem que chamar muita atenção com o seu trabalho, com o seu talento, para que as pessoas te notem, para que as pessoas te deem a oportunidade. Nossa, ele é realmente bom, então vamos dar um espaço? Então, assim, é muito difícil, só que ser bom, quando eu digo ser bom, é mais do que ter talento. Tem muita coisa por trás e tem muita gente em situação de miséria que é muito talentosa, mas não consegue fazer nada porque não consegue sair daquela posição, porque não há oportunidade mínima, sabe?
Não há oportunidade básica, né? É isso. E uma coisa que acontece muito no Brasil é que as pessoas, artistas, muitas vezes são usadas, o trabalho delas digamos, quem lucra com o trabalho delas não são as próprias pessoas. Eu sempre me lembro que tem um artista aqui do Paraná, que é muito conhecido, o Leminski, né, que é um poeta, ele morreu na miséria, assim, morreu... e hoje em dia todo mundo usa o nome dele, enfim. A prefeitura de Curitiba coloca os poemas dele nas paredes da cidade. Todo mundo cita o Leminski como sendo símbolo daqui, mas na verdade o cara, enquanto estava vivo, tinha que rebolar para conseguir fazer arte, né? Para fazer as poesias dele, e tinha que fazer vários trabalhos de tradução e tal. E foi uma pessoa que foi valorizada depois que não estava mais vivo, né? E, enfim, é uma coisa meio triste que acontece às vezes no Brasil, assim. A gente também pode lembrar o que a gente mesmo aqui no Tubocast usa, que é o Caio Fernando Abreu. Não era pouco valorizado enquanto vivo, depois que morreu, todo mundo saca uma frase aleatória dele do bolso e posta como legenda de Instagram, todo mundo cita, né? Então... E o artista, ele só é valorizado depois que morre há séculos, né? E não devia ser assim, devia ser valorizado enquanto vivo. Isso reflete ainda nos dias de hoje, porque se a gente colocar, por exemplo, a situação que aconteceu com o George Floyd, toda aquela situação naquele momento, e o que a gente faz, o que as pessoas fazem para além de uma hashtag na internet, sabe? Todo esse burburinho, depois de uma pessoa morrer, sabe? Isso acontece há muito, muito tempo. Por que a gente precisa chegar nesse ponto? Por que a gente precisa ver um homem preto passar por uma situação dessa para que a gente consiga falar sobre racismo, sabe? É realmente o que as pessoas fazem para além de uma hashtag na internet, sabe? Então, tipo, até quando que vai isso? E reflete realmente até hoje, em todos os dias, sabe? Todos os artistas só começam a ser valorizados depois que acontece algo. Inclusive, teve o vídeo da filha do George Floyd que ela comenta que ele mudou o mundo, sabe? Então, precisa acontecer uma situação dessa para que a imagem preta seja valorizada, sabe? No Brasil, inclusive, já aconteceu mais de uma vez, né? Tem vários símbolos aí da questão da violência institucional, que é a violência da polícia. Por exemplo, o Amarildo, né? Que sumiu e nunca mais foi encontrado. E hoje eu estava refletindo um pouco sobre o assunto para poder conversar com vocês, né? E eu estava pensando, eu sou historiador, não sei se vocês sabem, assim, eu sou formado em História, eu fiz mestrado e a graduação em História. E aí eu estava pensando sobre o caso histórico do Brasil, dos Estados Unidos, e aí um caso mais extremo, um pouco, da África do Sul, né? Os três países são países que foram a identidade nacional desses três países tem a ver com racismo. Eles não existiriam se não existisse racismo nesses três países, porque a questão da opressão racista, ela foi basilar nesses três países para se criar o Estado desses três países. Então, é uma coisa muito complexa, enfim, que a gente provavelmente vamos precisar de muitos anos, muitas décadas, para superar, né, o racismo, mas o racismo principalmente, assim, outras formas de discriminação também, mas eu acho que o racismo é mais grave ainda a situação, porque institucionalmente a violência policial, por exemplo, faz parte da história brasileira. Ela estava presente desde antes do Brasil ser Brasil. Não chamava nem polícia, né? Chamava outra coisa, chamava, sei lá, capitão do mato. É uma coisa bem complicada. Polícia, ela é um instrumento do Estado para justamente, não é nem para proteção do cidadão, é a proteção do Estado contra o cidadão. Sim. Quando a gente fala sobre essa situação, é óbvio que assim, eu sou extremamente privilegiado nessa situação, sabe? Quando a gente fala sobre esse tipo de intervenção. Mas quando a gente fala sobre a comunidade preta periférica,
nossa, tudo se potencializa ainda mais, né? A gente precisa falar, inclusive, sobre isso. Na verdade, eu não tenho muito o que falar nessa situação, porque não é meu lugar de fala. O que é essa música Ketei? Como que foi que aconteceu ela? Então, Ketei, na verdade, é uma música totalmente pop que foi produzida para o carnaval. Então ela fala sobre relacionamento, sobre uma pessoa que vivia nesse mundo de bares e baladas e conheceu uma pessoa e fala justamente sobre isso. Eu botecava, agora eu desbotequei, eu aprontava, só que agora eu quitei. E para os meus próximos projetos, eu quero trazer um pouquinho da minha história, um pouco mais nítida assim, sabe? Porque eu, enquanto artista LGBT preto, já passei por muita coisa, de racismo, de homofobia, de agressão, de bullying, sabe? Bullying, enfim. Então eu queria falar um pouquinho sobre a minha história no meu próximo álbum, que vai ser lançado inclusive no final desse ano, é uma produção internacional. Então eu vou falar sobre os meus momentos de crise de ansiedade, os meus momentos de dúvida, os meus momentos em relacionamentos, esses momentos mais introspectivos, sabe? Que a gente tem todos os dias sobre se perguntar de quem sou eu, se eu estou indo no caminho certo, são coisas mais assim. Legal. Vamos lá. Eu quero falar da música Tudo é Preto. Foi a música que... Essa música eu fiz para falar sobre a hipersexualização dos corpos pretos mesmo, da imagem. Como eu conversei com o Lipe na live sobre essa questão. Isso era um tema. Na verdade, eu fiz o EP falando... Cada música eu falo sobre tema dentro do recorte racial. E essa, eu já tinha 3 músicas prontas, fiz uma 4ª. Decidi fazer, em cima da hora, já na pré-produção do álbum, do EP, essa música fala sobre hipersexualização, porque eu lembrei que é um tema que me assombra, que eu vivo. Isso é uma coisa que acontece constantemente comigo, e eu acho que com todo homem preto. E as pessoas não falam muito disso em música, e eu ia fazer um trabalho sobre a questão racial, e não citar isso seria um crime. Eu falei, não, eu vou fazer uma música. Eu fiz bem... Às vezes a inspiração vem, a gente pensa em temas, nada, a gente só vai e faz. Mas, caso eu pensei bastante, falei, eu vou falar sobre o tema. E Tudo é Preto fala exatamente que a gente é usado, que a gente tem... As pessoas têm fetiche na gente, as pessoas comentam que, preto é bom de cama, pau grande, preto é fogoso, e tem pegada, toda essa questão. E é uma coisa que parece que a gente é objeto sexual. Então isso são coisas que machucam você saber e ouvir isso diariamente, né? Você meio que entende que você serve pra isso, você não serve. Aí tem um outro recorte que fala eu falo também nessa música, que é a solidão da mulher negra, que a mulher negra tá ali na base da pirâmide, a pirâmide social, a mulher negra tá ali embaixo, além de ser negra, é mulher, sofre com várias questões e acabam muitas vezes mães solteiras, sabe, largadas, engravidam, são largadas sozinhas. E essa música fala sobre esse tema, como o preto acaba não tendo valor. Não existe valor emocional, valor como ser humano, como objeto, sabe? Tá tudo bem, tá tudo ótimo estar com preto para transar. Para além disso, há uma dificuldade, sabe? Não acontece funcionalmente falando. E é essa música que eu queria que você tocasse, né? Vinculasse, eu não sei exatamente como vai ser. Vamos, acho que, continuar nesse assunto um pouco, para o Lipe falar também sobre esse assunto, né? O que ele acha sobre isso. Retomando o que o Neves tinha comentado anteriormente, sobre essa questão de uma hierarquia das cores, justamente da solidão da mulher negra, tem uma frase que fala, que é muito antiga, inclusive, que é branca para casar, mulata para fornicar e negra para trabalhar. É uma frase que existe há muito, muito tempo e vai se refletindo nos dias atuais, né? A gente percebe que a imagem preta, tanto a feminina quanto a masculina, ela é vista como um fetiche. As pessoas, quando elas veem um homem preto, uma mulher preta, elas falam, nossa, eu nunca fiquei com uma pessoa da sua cor, eu nunca me relacionei com alguém da sua cor, não sei o que, nossa, e negro tem pau grande, e mulher tem bunda grande, e acaba entrando em estereótipos que até mesmo para os homens pretos, se a gente falar de uma questão de machismo mesmo, de que existe uma cobrança dos homens pretos de sexo, de você tem que ter um pau grande, você não pode broxar. Existe toda essa pressão na imagem masculina. Isso se potencializa também na imagem masculina preta, porque
de certa forma, acaba se criando uma expectativa que não era para existir, sabe? Então, muitos se sentem extremamente desconfortáveis, e eu conheço muitos amigos meus que são pretos que acabam iniciando uma relação sexual, inclusive mais tardia, por conta desse medo, sabe? Desse receio, porque além de se encontrar, de se empoderar da sua própria cor, você precisa se encontrar e se empoderar para os outros, sabe? Para dar prazer ao outro. Então é extremamente difícil, porque além de a gente escutar todos os dias palavras que trazem esse racismo estrutural, né, de mulato, pessoa de cor, moreno, nunca fiquei com uma pessoa dessa cor, será que você tem pau grande, sabe? Essas são coisas que acontecem diariamente, acaba se criando uma pressão que você psicologicamente fica ainda mais abalado, e você não sabe o que você é, e você não sabe como você se mostrar para as pessoas, né? É muito difícil. Isso acontece também com a imagem feminina, né? Se a gente fala sobre hipersexualização da imagem preta, no cenário artístico também existe um pouco, né? Se a gente vê que em comerciais, em videoclipes, a imagem preta, a imagem preta feminina que eu falo, ela nunca está em foco, ela nunca está em evidência. E quando ela está acompanhada da imagem masculina. Então existe essa hipersexualização que está ligada ao machismo, que está ligada ao racismo, e vai aumentando todos os dias. Eu lembrei agora, vocês falando sobre isso, lembrei que no Brasil a gente acaba, quando se fala de sexo e na questão racial, a gente acaba encontrando dois extremos, né? As pessoas que falam, eu adoro negro, e tem aquelas pessoas que falam, é questão de gosto, mas eu não gosto. Outro dia eu tive uma discussão com um amigo próximo, assim, e eu disse pra ele, olha, desculpa, me desculpa, mas essa frase que você acabou de dizer é uma frase extremamente racista. Não é questão de gosto. Isso aí você está generalizando, enfim, e é uma frase profundamente racista. E isso se potencializa, inclusive, entre homens pretos, gays e afeminados. Então, porque existem muitos homens que falam isso, questão de gosto, sobre a imagem preta e também sobre a imagem afeminada. Nossa, é bem complicado. É isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão LGBT e ser negro, sendo LGBT, né, no seu caso. Pelo fato de você ser gay e LGBT, né, o gay e negro, como que você lida com isso? Porque eu, não sei, não é meu lugar de fala, mas eu tento o máximo que eu posso ser solidário e ser empático com outros tipos, com outras comunidades, digamos, com outros tipos de luta, né? Então, eu acho que a minha luta faz parte as outras lutas fazem parte da minha luta. Eu acho que eu não vejo como nós vamos ser um país decente sem integrar todo mundo, né? E de uma forma justa. Então, o que você acha sobre o racismo na comunidade LGBT? É muito, muito difícil falar, inclusive, sobre isso, porque o racismo, ele está estruturado muitas vezes no oi que você fala, no início dessa primeira relação que você tem, sabe? E eu falo isso principalmente no flerte que acontece entre a comunidade, sabe? Essa coisa de eu nunca me relacionei com um homem preto, tenho curiosidade em saber como que a gente acaba servindo como um experimento, de certa forma, sabe? Lógico que não somente dentro da comunidade, mas um homem preto hétero, uma mulher hétero preta, também acontece muito isso, sabe? A gente acaba servindo de experimento para comprovar se esse fetiche,
né? Essa hipersexualização, essa objetificação, inclusive, da nossa imagem, que é muito difícil porque é o que eu comentei anteriormente. Quando a gente fala sobre hipersexualização, ainda mais na nossa comunidade, que de certa forma, quando a gente fala sobre a comunidade LGBT, são pessoas que estão mais... são pessoas que já se aceitam, que de certa forma conseguem falar um pouquinho mais abertamente sobre isso, né? Se a gente colocar em comparação a comunidade LGBT com uma comunidade que é mais, de certa forma, cabeça fechada, a gente consegue falar sobre sexo, a gente consegue falar sobre qualquer outro assunto, mas quando a gente fala sobre a imagem preta dentro disso, além de servirmos como fetiche, o nosso processo de se descobrir, né, o nosso processo sexual, o nosso processo de se entender, né, de muitas vezes saber, eu não sou um pau grande e tá tudo bem, eu não tenho um pau grande e tá tudo bem. Ou, tipo, sabe, pressões que acontecem diariamente. Demora um pouquinho mais, é um tempo mais difícil, né? E eu falo isso porque eu passei muito por isso, sabe? Existe uma pressão muito grande de que você tenha um pau grande, de que você tenha aquela pegada, que você tenha aquele fogo, que você... E retornando só uma coisinha que o Neves falou lá no início, que as pessoas, os artistas pretos que a gente vê nas rádios, nas TVs, são artistas que parecem que foram escolhidos, mas parece que são os únicos artistas que nós vemos que são pretos, que estão nas rádios, nas TVs e tudo mais, são artistas que estão muito bem resolvidos psicologicamente. Porque assim, eu enquanto artista preto, durante as gravações das minhas músicas, eu ia pra um estúdio e tudo mais, o cara falava assim, não, canta isso mais grave, canta isso mais grosso, tá com voz de viado. Então a gente passa por isso no nosso processo de produção, a gente passa por isso no nosso trabalho. Então, se eu passo por isso, se o Neves passa por isso, seja vindo de fora, ou seja aqui dentro, né, dentro da gente, imagina todas as pessoas que também que estão lá no topo, sabe? Então parece que todas as pessoas que estão lá precisam passar por isso, sabe? Precisam passar por esse momento de questionamento de quem sou eu para que eu consiga estar lá, para que eu consiga ser uma pessoa de sucesso. Por isso que eu falei anteriormente que a autoaceitação, você se empoderar do que você é, após esse momento, parece que as coisas começam a acontecer, sabe? Parece que você sai de um mundo totalmente sombrio, de você tentar ser quem você não é, e quando você descobre aquilo, parece que você sai de uma caixa e vê aquele mundo totalmente colorido, todo com luz e tudo mais, e é isso que pega, sabe? A gente precisa passar por tudo isso para que a gente consiga estar onde a gente quer, sabe? Como a gente comentou até agora sobre o processo da superação do racismo e da homofobia, né? Como um processo individual. E eu fiquei pensando à tarde, quando eu estava eu estava pensando a conversa com vocês, se o processo também não deveria ser coletivo, né? E o exemplo que me veio à cabeça foi a questão do SUS, né? Até expliquei pro Lipe agora há pouco que eu trabalho, eu sou voluntário, né? Enfim, eu sou conselheiro municipal de saúde, então estou sempre pensando nessas questões relacionadas à saúde. E na saúde a gente tem estudos que comprovam que a população negra, preta, elas dependem, a grande maioria dessa população depende do SUS, né? E a minha pergunta que me veio na hora era: dá para ser antirracista defendendo cortes, né, austeridade fiscal, por exemplo? Uma pessoa que, por exemplo, tipo o governo atual, né, Bolsonaro e parecidos com Bolsonaro, que falam que não são racistas, mas ao mesmo tempo eles defendem cortes na saúde, agora na questão da pandemia, querem que as pessoas continuem a trabalhar, independente se elas vão se arriscar ou não. Então, dá para ser antirracista sendo liberal na economia, por exemplo? E a minha pergunta também tem a ver com isso. Será que eu superar, enquanto gay, homem gay branco, superar a minha auto-homofobia basta? Individualmente? Ou será que a saída é coletiva? É uma pergunta bastante ampla, eu sei. Posso falar? Pode, claro. Pode falar. Então, a primeira pergunta sobre se é possível ser antirracista dessa forma, não, né?
porque você está basicamente cortando qualquer mínimo do básico que um preto periférico, sabe, tem, né? O mínimo do mínimo. Então não tem como. Esse governo não é antirracista, nem tenta, sabe? Esse desgoverno é só um desgoverno mesmo. Não dá para te tirar nada bom disso até então. E duvido que melhore ainda nesse governo, né? Mas para a pergunta, a gente, quando eu falei, por exemplo, sobre a gente se aceitar, se empoderar, se entender, é aquele momento do egoísmo mesmo, né? Vamos fazer o que a gente pode, é fazer pra gente, sabe? Mas enquanto indivíduo mesmo. Mas falando sobre homofobia e racismo mesmo, em larga escala, isso aí é uma coisa muito ampla. É um processo muito grande. Mas isso aí é muito complicado, porque eu torço e luto, né? A minha música fala sobre isso. Eu quero que as pessoas reflitam, eu quero que as pessoas melhorem e aprendam. Mas isso aí é um passinho de cada vez. Eu vi muita gente empolgada com a semana, que houve uma semana antirracista, né? Que houve a Blackout Tuesday e as pessoas colocaram uma foto preta no seu Instagram e tudo mais, e teve aquele dia e uma semana inteira em que as pessoas me consumiram muito, as pessoas resolveram me ouvir, e tem toda aquela questão. E as pessoas ficaram muito eufóricas com isso, porque realmente a gente se alegra, a gente imagina que as coisas estão mudando. As coisas podem até estar mudando, mas é tudo muito devagar. Então eu acho que quando a gente pensa exatamente tipo, da autoaceitação, é pra gente melhorar a nossa qualidade de vida, pra gente se aceitar, pra gente ser mais seguro de si, se amar mais. Sobre a sua pergunta, eu acho que é isso, é um ato individual, assim, para qualquer coisa melhorar, para as próximas gerações nascerem, crescerem sem esse auto-ódio, muita coisa tem que evoluir, é uma coisa que a sociedade precisa trabalhar junto. Precisaria também de um governo que ajude, sabe? Que faça alguma coisa, mas pelo menos aqui não é algo que a gente espera, pelo menos até o fim desse, né? O que eu acho é que, assim, trabalhando o nosso individual, de certa forma, se todo mundo trabalhar individual, a gente já vai estar trabalhando o coletivo, de certa forma. Só que eu falo desse processo de empoderamento, porque, assim, lógico que se a gente não tivesse uma sociedade totalmente machista, totalmente racista, misógina e tudo mais, de certa forma seria muito mais fácil para todas as minorias a gente conseguir se visualizar e se sentir mais dentro, mais incluso dentro da sociedade. Mas se todos trabalhassem, se não existisse isso, toda essa sociedade dessa forma, seria muito mais fácil. Mas se a gente pensar que é um processo coletivo, a gente vai ser um processo de estar bem para os outros, e não consigo mesmo, sabe? Porque existem muitas pessoas que, por exemplo, numa sociedade que cobra um padrão de corpo específico, existem pessoas que têm aquele padrão, de certa forma, não se sentem bem, é um processo consigo mesmo, não um processo, sabe, de coletivo, como se, tipo, se a sociedade se não houvesse tudo isso, sabe, se não houvesse tudo isso, como seria? Eu acho que é um processo realmente de individual, de se empoderar e você conversar sobre isso, debater sobre isso, para que outras pessoas saibam que isso existe. Não sei se eu consegui explicar. Não, eu queria perguntar uma coisa, porque assim, eu sou apaixonado pela Beyoncé, e a Beyoncé inclusive lançou o Black Parade, né, agora, 2 semanas atrás, e ela fez uma coisa que ela sempre faz, né, que ela lançou de surpresa. E lançou e sumiu. E eu queria saber a opinião de vocês justamente sobre... lançou e sumiu, isso mesmo. O que vocês acham dessas artistas que tem uma visibilidade boa e que meio que as pessoas não enxergam como pretas? Porque vocês devem lembrar quando a Beyoncé lançou o Lemonade lá em 2016? Os americanos descobriram que ela era preta, né? Que até então ela não era. Tem um vídeo maravilhoso sobre isso. Eu queria saber a opinião de vocês.
O que vocês acham dessas artistas? Por mais que elas falem, se posicionem e demonstrem orgulho de serem quem são, elas são meio que invisibilizadas. O que vocês acham disso? Eu acho que esse processo, né, das pessoas descobrirem que ela é uma artista preta, é que assim, as pessoas esquecem que preto não é só preto retinto. As pessoas esquecem mesmo. Então, existem muitas pessoas pretas que possuem, tipo, assim, traços brancos, de certa forma, sabe? Um nariz que não é um pouquinho... Não sei como explicar. Neves, o que tu acha? O povo chama de traços negroides, né? Quando você tem os lábios mais grossos e maiores, o nariz maior, são os traços que representam mais os pretos, né? Assim, eu não tenho, por exemplo, do jeito que as pessoas normalmente citam, né? Tem a Beyoncé é mais clara, né? E aí tem muito isso, né? As pessoas não enxergam ela não tem os traços, né? Que as pessoas entendem como traços negros, né? Não existe só aqueles traços, né, gente? Existe todo... Sim. Depende dos seus pais, da sua família, depende de muita coisa. E o que você falou, real, é isso mesmo. As pessoas não entendem, as pessoas não conhecem o colorismo, né? Sabe uma coisa também? É que as pessoas acreditam que ser preto é uma qualidade de vida. Então, assim, você só é preto quando você usa uma camiseta da consciência negra, quando você usa o cabelo black, quando, sabe, tipo, existe essa questão. As pessoas acham que, hoje eu tô preto, sabe? Tipo, como se fosse um status de ser estar. Mas então, tem gente tipo, que é assim, que não é preta, mas às vezes está. Real, entendeu? E, tipo, eu acho que talvez por isso, sabe? Existem muitos... não sei se ela já tinha comentado, eu não acompanho muito o trabalho da Beyoncé, vou ser sincero, mas não sei se ela já tinha levantado a bandeira anteriormente, ou se foi a primeira vez que ela tinha levantado assim, através da música. Declaradamente, a primeira demonstração artística, digamos assim, foi com o Lemonade mesmo, que ela se mostrou enquanto artista negra, né? Eu acho que antes disso ela fazia o popzinho dela, né? Então, até o Lemonade, ela fazia a música dela e fazia sucesso, e era isso. Eu acredito que a Beyoncé só tem o status que ela tem hoje, que ela é essa mulher, essa cantora tão grande que chega em todo mundo e que é tão respeitada, porque ela lançou o Lemonade agora com o status que ela já tem. Porque se ela faz um Lemonade no início da carreira, ela não seria quem ela é hoje. Eu tenho plena certeza disso, porque ela não tem como esconder. Pra mim, ela nunca escondeu que ela era negra, mas ela não citava, ela não falava sobre isso, ela não colocava nas músicas, porque ela estava tentando conseguir um lugar ao sol. E aí a gente fala mais de mais uma coisa sobre o racismo. Para você conseguir um objetivo, ser quem você quer ser, quem você é, chegar no topo, você tem que fazer ali estar dentro de um padrão, você ser o mais pop possível, estar dentro de um padrão, talvez branco, não sei, provavelmente, né? Porque esse é o padrão, e para você chegar onde você chegou. Ela chegou num patamar que ela não vai ser cancelada nunca mais. Então ela pode falar o que ela quiser, ela pode fazer um álbum inteiro sobre ser negra, um álbum inteiro sobre ser mulher preta, ser feminismo, o que ela quiser, qualquer coisa que muita gente acha mimimi, que não acha interessante, que ela nunca mais vai ser cancelada. Ela chegou num patamar, assim, imenso, sabe? Eu acho muito interessante que você falou da Isa. A Isa é uma artista preta brasileira que se posiciona. Ela não necessariamente fala sobre isso nas músicas dela, mas ela não precisa, porque ela se posiciona politicamente, e é o que eu sempre penso e que eu digo. Ser a Beyoncé, ser a Rihanna, ser a Ludmilla, ser a Isa, elas não precisam falar. Claro que se falar, e se... Eu sempre isso. Ela traz muita gente, essas pessoas carregam muita gente com elas, né? A massa tá ali de olho. Então, se falar sobre o tema é ótimo, porque reforça, porque ajuda a combater. Mas, assim, se elas não falarem, a representatividade delas, falando de duas internacionais, duas brasileiras, é tão grande. Estar na televisão, estar nas capas de revista, estar ali no topo, no holofote, é
é muito importante, só de estar. Muitas meninas negras hoje em dia têm essas representantes e vão crescer com uma outra visão, sabendo que também podem ser artistas, podem ser mulheres bonitas e fortes, independentes, assim. Então acho que só de estar acontece isso, mas realmente rolou isso. A Beyoncé não assumiu publicamente que era negra, apesar de ser tão óbvio, porque realmente ela não conseguiria chegar no status que ela conseguiu hoje. Eu acho que tem isso. E eu também não acho que seja uma obrigação. Por exemplo, meu primeiro trabalho, meu primeiro EP, se chama Coisa de Preto, e eu falo o quê? Só sobre isso. Não acho que seja uma obrigação. Era uma necessidade minha. Eu poderia passar a minha carreira inteira e nunca fazer uma música militante. É uma escolha. Tipo, comigo era uma coisa que eu escrevia, vinha muito na cabeça, eu queria desabafar, então era uma necessidade minha. Mas pode ter artista aí que nunca vai fazer uma música que fala sobre ser preto, e ele vai continuar sendo o quê? Preto. E sofrendo todo tipo de violência que os pretos sofrem, assim. Então, ninguém é melhor que ninguém. A Beyoncé pode ser até melhor que muita gente. E né? Mas não é porque ela fez o Lemonade, é porque ela realmente é muito boa, assim. Mas tem muito isso. Ninguém é mais preto do que o outro, porque ou é mais escuro, ou faz uma arte que fale sobre ser preto e o outro não, sabe? Não existe isso. Todo mundo, nesse quesito, as pessoas sofrem e são violentadas diariamente da mesma forma. Retomando o que você falou e retomando o que eu falei sobre as pessoas acharem que ser preto é uma qualidade de vida, um status, tipo, se vê a Beyoncé de cabelo liso, eles falam que é branca, mas se vê ela de cabelo cacheado, tipo, acham que é preta, sabe? Essas coisas assim, de que, você é preto quando levanta a bandeira. É engraçado porque a gente tem exemplos hoje, por exemplo, de Mila, que eu não vi, por exemplo, ela levantando a bandeira através da música, através de uma pauta já conversada, sabe? E ela tem uma carreira um pouquinho extensa, de certa forma, né? Ela tá aí há alguns anos já. E através de todos os contextos que ela passou, de todas as histórias que ela passou, que eu tenho certeza que ela passou por racismo, o simples fato dela estar lá, ela já empodera muita gente. Acho que a Ludmilla não fala nada porque ela tem medo de cair e se ralar. Ai, é maravilhoso isso. Cair de moto e ralar. Tudo pra mim. Tudo esse meme. O simples fato de estar lá, tá tudo certo. Pra quem tá ouvindo e não entendeu o porquê do cair e se ralar, uns anos atrás, quando ela ainda era conhecida como a MC Beyoncé, a Ludmilla falou pra Gabi que o maior medo dela era cair de moto e se ralar. É só isso. Eu amo esse meme. Essa entrevista. Era um ping-pong, né? Qual que é o seu maior medo? Cair de moto e se ralar. Eu gosto porque ela é muito isso, né? Ela é muito assim, perdida na vida. E ela é essa pessoa naturalmente. Você vê que eu amo a Ludmilla, tipo, mas é porque ela é desse jeito. Você vê que ela não cria um personagem. Não existe um personagem ali. Ela é exatamente aquilo. Lipe, agora estou me ouvindo. Não, agora eu amei o termo perdida na vida. Sim, gente, naturalmente. E não é zero hate, porque eu adoro ela, assim. Mas ela você vê que ela fica meio... Já teve vários episódios que ela fica perdida e é isso. Sim. Aí, é zero hate, tá? Pelo amor de Deus. Nunca... Isso aqui era redondo. Mas ela é muito, muito doida, assim. Eu gosto muito dela também. Aquele meme dela, que você acha que mudou da última vez que você veio pra cá? Da Fátima. Mudou tudo, né? Antes aqui era redondo, né? Não, o que mudou na sua carreira? Ai, meu pai. Cara, ela é maravilhosa, tipo, eu gosto por isso, porque eu vejo que não é um personagem. Ela não se faz, ela continua a mesma menina favelada de Caxias, sabe? Só tem dinheiro, fama, status e muita coisa, mas a essência dela é aquela ainda, assim, e eu gosto muito disso. Eu acho que você pode se sofisticar, mas você tem que ser você mesmo, assim, continuar sendo você mesmo. Na hora de mandar as informações para vocês, eu esqueci de comentar que a gente faz uma indicação de algum produto cultural no final do episódio.
A gente faz uma indicação de Por baixo. produtos, pode ser livro, música, disco, qualquer coisa. Eu esqueci de avisar vocês, não sei se vocês vão querer indicar ou não. Vamos. Então, o que vocês Você indicam quer pro indicar pessoal? aí? E aí, o que vocês vão indicar pro pessoal? Eu vou indicar uma página, na verdade, que me ajudou muito, inclusive, nesse momento de quarentena, que é a página Saúde Mental Pop Negra, que é a população negra, no caso, e fala muito sobre saúde mental nesse período de quarentena, nesse período de movimentos antirracistas que a gente passou, sobre o processo que a gente tem de muitas vezes a gente se manifestar, porque a gente vive numa sociedade que cobra que a gente se manifeste sempre, então, mas é um processo de dentro para fora, a gente precisa estar preparado para isso também, então é uma página muito bacana que fala sobre isso. E você, Neves? Então, vou aproveitar e vou indicar um rapaz que é cantor, compositor. Então, vou indicar um artista, tá? Vocês podem procurar no YouTube, no Deezer, no Spotify. O nome dele é Donar. É D-O-N-N-A-R, tá? Donar com 2 N's. Ele faz música pop, R&B. Ele, inclusive, é meu produtor. Eu tô indicando ele porque é uma pessoa que eu sou muito grato. E não só por isso, né? Porque ele realmente é um ótimo artista. Se não fosse, eu não falaria, porque Deus me livre indicar coisa ruim. Mas é isso. Ele é produtor, ele é beatmaker, cantor, compositor, ele trabalha com engenheiro de áudio, ele faz muita coisa, faz tudo muito bem. Eu queria indicar, eu quero muito que as pessoas o conheçam o trabalho dele, porque ele é muito bom no que faz. E aproveitar para dizer que ele me ajuda muito, assim. Se eu estou fazendo música hoje, agora eu tô conseguindo fazer música em casa, gravar de casa, é porque ele tá me apoiando sempre, ele tá comigo. E é isso, eu quero retribuir um pouquinho do carinho e da dedicação que ele tem comigo com o meu trabalho. Legal. E você, Júlio, quem que você quer indicar? Eu quero indicar uma série. Como a gente tá falando sobre racismo e tal, artistas negros, enfim, eu queria indicar uma série do Netflix chamada Hollywood. São 7 episódios bem legais, que conta a história do início da Hollywood que a gente conhece hoje, quando Hollywood ainda se chamava Hollywoodland, lá nos anos 40, final dos anos 40. É a história de 3 atores que estão começando, de um roteirista que também está começando e de um diretor. Todo mundo está começando, na verdade, ali. É a história de um filme que vai ser produzido, que conta a história de uma atriz que se jogou da letra H do letreiro de Hollywood, lá nos anos 30. É bem legal, fala sobre empoderamento feminino, sobre empoderamento preto, e tem, assim, dá pra rir um pouco, dá pra chorar um pouco, é um misto de emoções que tem nesse seriado, é muito legal, bem divertido mesmo, e eu indico a série Hollywood. São 7 episódios, tu assiste numa tarde, tranquilo. Legal. Legal. Você. Eu vou aproveitar na minha lista. É a minha próxima série pra assistir. Eu vou indicar uma coisa um pouco mais antiga, que é um filme chamado A Cor Púrpura, que é um filme do Spielberg, que eu vi quando eu era criança e que me emocionou muito, e que toca um pouco nessa questão racial, né? Ele é baseado num livro de uma escritora afro-americana chamada Alice Walker, e ele foi um filme premiado, ganhou Oscar, ele é com a Whoopi Goldberg, ganhou melhor atriz, e é um filme bem interessante, bem bonito e bem feito, né? O Spielberg manda muito bem, eu acho. E tem uma trilha super bonita também. Então, quem conseguir encontrá-lo, né, porque ele é um filme um pouco mais antigo, ele é de 85, mas ele é um filme muito bom, vale a pena. E uma coisa mais... Tem musicais também. Sobre ele? Eu não sabia. Legal. Tem musicais sobre ele que foi feito, inclusive, faz um ano. Muito bom, inclusive. Muito bom mesmo. Eu não conhecia. Por falar Legal. nisso, se vocês forem no meu Twitter, vou me divulgar aqui, meu Twitter é souneves, N-E-V-S, lá tem o link um link novo, tipo, desse mês, de A Cor Púrpura. Eu postei porque recebi streaming mesmo, tá no Google Drive, dá pra ver streaming, dá pra baixar. Pra quem quiser ver, pode ir até o meu Twitter, pode me pedir que eu tenho o link aqui. Legal. Inclusive, a gente usa bastante o Twitter
divulgar o podcast e tal. E só terminando a minha indicação rapidinho, e uma coisa mais recente para o pessoal, o podcast da Companhia das Letras, que é a editora, eles fizeram uma série de debates sobre a questão racial, né? A questão que se chama Jornadas Antirracistas. E acho que são 3 ou 4 episódios, né, do podcast deles, e debatendo a questão racial. E é bem legal, bem interessante. Eu tive vários insights, assim, quando eu escutei, e vale a pena. A Companhia das Letras é aquela editora, né? É a editora que lança uns livros muito bons, enfim. E aí a gente vai indo pro final. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, não sei. Por exemplo, onde as pessoas podem encontrar vocês. Twitter, o Twitter é importante na podosfera, né? Mas pode falar Instagram. Olha, eu não sei mexer no Twitter. Vou ser bem sincero. Já tentei, mas não consigo. Então eu trabalho mais com o Instagram mesmo. Meu Instagram é @lipcamargo, Liphe. E tem meu canal do YouTube também, que é Lipe Camargo. E vocês podem me encontrar em todas as redes sociais como Liphe. O Instagram dele é incrível. Os looks dele são maravilhosos. Vão conferir. Sim, sou eu que faço, inclusive. Sou eu que faço meus looks. Maravilhoso. Sempre. Eu uso o Instagram e o Twitter. Então, para me encontrar nas redes, meu Instagram é euneves. Meu Neves é NEVS, tá? É meu sobrenome, mas eu tirei um Ezinho para ficar mais curtinho, mais bonitinho, esteticamente, né? No meu Twitter é SouNeves. Então, Instagram, @euneves, Twitter, @souneves. E eu estou em todas as plataformas digitais, só procurar o Neves, tá? Eu tenho um EP chamado Coisa de Preto e tem um EPzinho curtinho de 2 músicas em colaboração com o Donar, que foi o rapaz que eu indiquei, que é um EP de funk zero militante dessa vez, 2 funks mesmo muito divertidos e que Ouçam estão aí pra galera ouvir. Ouçam Cachorrada. Cachorrada é minha música mais ouvida e foi o momento que a gente tirou pra poder... bom pra caramba. É muito divertida. A gente pensou em fazer isso pra estudar produção musical e acabou saindo essa música que não era nem pra gente gravar, era só pra produzir mesmo, pra gente compor e produzir coisas novas pra outros artistas. Acabamos gravando e é a música que mais ouvida minha. As pessoas adoram. Pronto, ele me indicou. Eu queria que o Julinho me indicasse. Obrigado. E vocês querem deixar mais algum recado pro pessoal? Falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade de participar. Eu adorei, foi muito divertido. Eu ouço muito podcast e sempre imaginei a sensação de participar. E é bem isso que eu imaginava mesmo, assim, muito divertido. Não senti pressão. Eu, como disse, né, durante a conversa, que eu coloco pressão nas coisas, eu me cobro muito, eu tô muito inseguro, então tem todo um problema, né, pra superar, pra poder falar, pra poder aparecer. Mas foi super leve, super tranquilo, eu amei participar. Queria agradecer a vocês dois, Julinho e Guto, e Lipe também, né, porque foi através dele que eu tô aqui. Muito obrigado aos 3. É nóis. Queria agradecer ao Guto, ao Julinho, pela oportunidade da gente fazer esse cast, falar sobre um assunto que é extremamente necessário, importante. Assuntos que muitas vezes a gente não comenta, né, no dia a dia. E queria pedir também uma coisa. Usem álcool gel, usem máscara e bebam água. Apenas isso. Maravilhoso. Sim, também adorei. Então tá, gente. Então é isso. Vamos encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Alguns temas foram mais pesados, outros mais tranquilos, mas foi legal. Eu curti pra caramba. Eu adorei também. Pode chamar outras vezes pra falar sobre outras coisas. A gente sabe falar de outras coisas. Vai ser ótimo também. Pode ser um 100% descontraído, sem a gente passar raiva, né? Falando sobre essa coisa pesada. Pode chamar que eu tô super topando, porque vocês são ótimos, eu adorei mesmo. Eu não passei raiva com vocês não, tá? É o tema. Ah, tá. Alguns temas que a gente tratou são temas bastante pesados, né? Mas esse foi o 11º episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de apoiar-nos lá pelo Apoia-se /Tubocast. E até a semana que vem.